Olá pessoal, neste vídeo vamos transformar um campo vetorial de coordenadas cartesianas x, y y z para coordenadas cilíndricas ρ, θ e c, ok? Para fazer isso nós precisamos da transformação de coordenadas. Para as coordenadas cilíndricas, essas regras de transformação são dadas nas equações 1, 2 e 3. Além disso, nós vamos precisar como os vetores unitários retangulares são transformados. Isso nós temos nas equações 4, 5 e 6. Ok? Então, um campo vetorial é uma função vetorial que leva os pontos do espaço de 3 dimensões a vetores de 3 dimensões também. Em coordenadas cartesianas, f, vetor, que depende de x, y e z, é igual a primeira componente, fx, que é uma função escalar que depende de x, y e z, na direção y, mais segunda componente, fy, que depende das 3 variáveis em geral, na direção j, mais a terceira componente, fc, que depende x, y e z em geral. Ok? Isto daqui representa um campo vetorial expressado em coordenadas retangulares. Para transformar esse campo vetorial, nós temos que lembrar primeiro que isto daqui é uma função escalar. Também aqui é uma função escalar. E a terceira componente também é uma função escalar. Então, o que vamos fazer primeiro é transformar essas funções. Nós sabemos que fx, para transformar uma função escalar, nós precisamos substituir as transformações 1, 2 e 3 dentro da função escalar. Isto é, fx calculada em x, que depende de ρ, φ e c, y, que depende de ρ, θ e c, disculpen, θ e c, y por último c, que depende de ρ, θ e c. ¿Okay? Assim nós transformamos a primeira componente. A segunda componente é igual, f, y, que depende de θ, ρ, θ e c. Nós vamos obter simplesmente substituyendo f, que depende de x, que depende de ρ, de θ e de c, y, que depende de ρ, de θ e c, y c, que depende de ρ, θ e c. E assim, a terceira componente é igual ok? Depois, nós precisamos substituir essas componentes no campo vetorial. Isto é, f
é igual a f x de ρ, θ y c y más f epsilon de ρ, θ y c en j mais f c ρ, θ, c em k, ok? Mas nós temos do lado direito ainda os vetores unitários das coordenadas retangulares. Nós temos que substituir esses vetores em termos dos vetores unitários das coordenadas cilíndricas. Então, f, ρ, que depende de ρ, θ e c, é igual a fx, ρ, θ e c, na direção i. Mas o vetor unitário i é cosseno de θ unitário menos seno de θ, θ unitário, mais f epsilon de ρ, θ e c, j, e j é seno de θ unitário mais cosseno de θ, θ unitário, e por último fc de ρ, θ e c vezes o vetor unitário k, que é simplesmente o vetor unitário c. Ok? É o mesmo vetor, só utilizamos outra letra para entender que estamos em coordenadas cilíndricas. E assim nós podemos juntar todos os termos que contêm ρ unitário. É assim: fx, sim, cosseno de θ mais epsilon seno de θ, todo vezes o vetor unitário ρ mais fx ρ, θ, c é negativo seno de θ é mais f epsilon cosseno de θ vezes θ unitário, e por último fc ρ, θ, c, c unitário. E assim nós vamos obter um novo campo. Vamos obter o campo vetorial expressado nas coordenadas ρ, θ e c. Okay?